Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Aê, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Quero trocar experiências, quero compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida e assim, quem sabe, ajudar você com algum dos meus testemunhos, né? E para começar, não se esqueça, se inscreva, deixa seu like, compartilhe, ajuda o canal a crescer. Bora lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre dar a segunda face, né? Quem nunca sentiu vontade de se vingar? Eu mesma já senti várias vezes vontade assim de ser de ter aquele super, hiper, mega poder de falar assim, pá, agora você já era. Fez isso comigo? Tá, agora já era. Mas Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele deixa a mensagem através de Pedro dizendo assim: não pague na mesma moeda. Não pague insulto por insulto. Não vale a pena. Nós fomos chamados para receber bênçãos, nós fomos chamados para sermos a diferença, sermos sal, sermos luz nessa terra. Não vá se igualar. É muito difícil porque é uma luta com a nossa carne. Sabe aquele, que é isso? Não leva o desaforo para casa. Não, às vezes você precisa sim. Às vezes você precisa levar o desaforo para casa, às vezes você precisa engolir alguns sapos. Por quê? Porque se você está fazendo algo dentro do propósito de Deus, dentro dos planos de Deus, Ele é a tua justiça. E é Ele que vai cuidar. É Ele que vai direcionar e é Ele que vai fazer a justiça. Eu tenho aprendido isso na dor, na pele. Eu tenho aprendido isso. Hoje eu já tô bem melhor. Não tô 100% não, mas eu tô bem melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é justamente isso, que às vezes nós nos desgastamos emocionalmente com batalhas que não é nossa. Se alguém te insulta, se alguém fala mal de você, se alguém te faz uma injustiça, é automático em nós, carne, queremos gritar, queremos esbravejar, queremos provar a nossa inocência. Só que Jesus, ele fala que a justiça é dele. Quando você começa a ver esse versículo, o capítulo 3, a partir do versículo 8 ele vai falando um monte de coisa, aí tá, o versículo 9, que foi o que eu li, mas quando você pega e olha lá no versículo 12, do mesmo capítulo, Pedro fala o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, quando a gente está aqui, que Pedro vai lá e fala, não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto, o que ele está dizendo? Não vá pagar na mesma moeda. Vai, vem cá, você vai fazer o seguinte, você não vai pagar na mesma moeda, você vai lá pro seu quartinho de oração, dobra teu joelho e apresente o problema a quem é seu advogado, a quem tem o poder de transformar, a quem tem o poder de mudar as coisas, a quem tem o poder de guerrear por você.
E aí ele vem e fala, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, se você está sendo injustiçada, Deus ele vai ouvir a tua oração. Deus ele vai ouvir o que você tem a dizer. E ele vai pelejar por você. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Quando nós somos injustiçados e queremos pagar na mesma moeda, nós nos igualamos àqueles que nos feriram. E aí a gente vai para orar, para pedir para Deus tomar conta. Só que aí, você concorda comigo que nós estamos assim? Aí Deus ele pega, imagino, Deus deve olhar e falar assim, mas espera aí, filha, eu tô querendo fazer a justiça, eu tô querendo que você seja justa, mas você se igualou, e aí? Eu fico pensando nessas coisas assim, gente, eu viajo. Mas você concorda comigo que é incoerente? Porque se você está sofrendo uma injustiça, se você sabe que aquilo está errado, que aquilo é mentira, que estão te caluniando, que está mentindo, que estão fazendo coisas erradas com você, e você serve a um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que não dorme. Então o que você tem que fazer? Tem uma música do Leandro Borges, e ele fala assim, num trecho da música, ele fala assim, eu sou que nem criança mimada, não pise em mim que eu conto tudo pro meu pai. É bem isso, nós temos que ser crianças mimadas. Quem é o nosso pai? Deus Todo-Poderoso. Se alguém te fez qualquer coisa, se alguém feriu, se alguém te maltratou, se alguém te judiou, se alguém te caluniou, se alguém fez com falsidade, faz que nem criança birrenta, criança mimada. Não conta, não vou. Vou contar tudo pro meu pai. É bem isso. E o vou contar tudo pro meu pai é você se entrar dentro do quarto e falar assim, Senhor, a tua filha, o teu filho está sendo injustiçado. O Senhor me disse. Aí vai lá, pega a palavra de Deus, vai lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, vai lá no versículo 12 e fala assim, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. E aí você vai e clama a Deus. Porque falando para ele assim, se eu estou sendo injustiçado, então tome a frente. Mas preste atenção. Você tem que estar sendo justo na sua caminhada. Você tem que estar reto no seu falar, no seu agir. Porque não adianta você também ser injusto e querer justiça para você. Porque se você é injusto, você pode ter certeza que da outra ponta existe alguém que está sendo justo. E ele vai clamar. Por isso que nós temos que vigiar para que o nosso caminhar, para que o nosso falar seja assim, sim, não, não. Seja algo correto, seja algo coerente. Nós temos que tomar cuidado, porque nós representamos a palavra viva de Deus. Nós representamos a Jesus Cristo nessa terra. Do que adianta você ser conhecido como a fofoqueira da rua? Do que adianta você ser conhecido como a mulher que fica falando de todo mundo? Do que adianta você ser conhecido como crente que fica mexendo com as menininhas da rua sendo casado? Do que adianta você ser o homem que trai a esposa e fica lá em cima no altar pregando? Que justiça que você vai pedir para Deus quando começarem a te caluniar?
Que justiça você vai pedir para Deus quando começarem a te blasfemar? Então, que o seu caminhar seja um caminhar justo, que seja um caminhar decente, que seja um caminhar dentro da palavra de Deus. Porque aí sim, Deus vai ouvir a sua oração. Aí sim, Deus vai falar assim: este é o meu servo fiel. Bom e fiel, eu vou guerrear a guerra dele. Não adianta você querer se igualar com aqueles que causam a injustiça. Porque se você está dentro da palavra de Deus, se você está seguindo os preceitos, se você está sendo uma pessoa correta, Deus, Ele está te olhando e Ele está te ouvindo. E Ele está colocando os anjos para te guardar, Ele está colocando os anjos para te proteger. E quando você recebe o mal, quando você recebe a injustiça, quando você recebe a falsidade, quando você recebe a calúnia, você se torna criança mimada e fala: eu vou falar pro meu pai. E ele vai, como aquele pai protetor, aquele pai que cuida, aquele pai que ama. Quem tá mexendo com a minha filha? Quem tá mexendo com meu filho? Quem tá mexendo com a menina dos meus olhos? E é assim que as guerras são vencidas, que as batalhas são vencidas. Bem, é isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero deixar esse recado para você. Se você está passando por alguma batalha, alguma dificuldade, se sente injustiçado, se analise e veja se você está sendo injustiçado mesmo. Se está, então vá. Seja uma criança mimada e vá lá no quarto e chore para Deus e fale com Deus e que Ele vai te ouvir. Agora, se você está sendo injustiçado e está merecendo a injustiça, tá? Calma, calma. Tem esperança. Vá para os pés do Senhor. Peça misericórdia, peça a graça dele. Peça perdão, se arrependa e recomece. Todos os dias Deus te dá a oportunidade para recomeçar. Não tenha medo se vão te julgar ou não, mas que você tenha plena consciência de que, a partir do momento que você pediu perdão, que você se arrependeu verdadeiramente, um novo ciclo começa. Que Deus possa te encher com a graça, com a misericórdia, com o amor abundante dele sobre a sua vida. Até uma próxima.